Uma mensagem da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Eu estava escrevendo esse sermão e peço desculpa pelo Billy Blue. Ele estava dormindo, aí os cachorros da rua começaram a latir, ele já foi ali entrar na briga. Eu estava refletindo na palavra de Deus, e Deus é graça, é bondade, é misericórdia. Deus, todos os adjetivos que se possam usar são justamente adjetivos bons, são justamente apropriados para se falar, porque Deus é muito mais que isso. Mas existem delimitações, parâmetros. A Bíblia sempre ele coloca os espaços apropriados. Deus ele não cria impedimentos, porque ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio a gente transgride, a gente falha, a gente peca, mas se queremos receber o que é próprio de Deus, então existe uma direção, uns limites que Deus apresenta para a nossa vida, né? E quando eu estava escrevendo esse sermão, me veio na imagem, porque fala de delimitações, né? E alguns filmes tipo Indiana Jones, ou de guerra, ou de aventura, que vai resgatar não sei o quê, e o herói vai chegando no carro, aquela velocidade maior do mundo, e os outros estão perseguindo, e pega, não pega, pega, não pega, porque ele tem que chegar no lugar da proteção. É uma lei aqui da Terra. Então, enquanto ele não chegar, isso tinha muito nos tempos mais atrás, no tempo da Alemanha era dividida. Então, a pessoa tinha que correr e quem ia resgatando para levar aquela pessoa até o lugar do perímetro, e a partir daquele lugar, aí os perseguidores não podiam entrar mais, porque a partir dali estava debaixo da proteção de um poder maior. Eu fiz essa figura aqui porque a gente entende até as limitações da Terra, mas quando Deus coloca o espaço de proteção, a nossa rebeldia não consegue assimilar isso. Por que Deus vai fazer isso? Sou livre, né? Mas os filmes mesmo deixam demonstrado, olha, se conseguirem pegar você até aquela faixa, às vezes é o portão, né? O portão já fica aberto, os agentes já ficam lá de prontidão, e quando cruza, também o invasor que vai perseguindo já desiste dali mesmo. Nós já assistimos muitos filmes assim, né? O herói tem que chegar até o lugar do cuidado. E hoje eu quero falar disso, do lugar do cuidado de Deus, usando a palavra de Deus em Gênesis 26. A lógica da gente, nós somos imediatistas e racionais, né? O ser humano, que difere dos outros primatas, os mamíferos, seja lá a subespécie ou espécie, é que nós somos racionais, nós pensamos, então nós usamos a lógica. E às vezes algo faz sentido para a gente. É lógico, faz sentido, parece bom, mas a própria Bíblia diz que há caminhos que parecem de vida, mas o final dele não é de vida, né? São caminhos de... E também alguns limites que Deus coloca na nossa vida, que vamos falar nisso também. Nem todo limite que Deus coloca é barreira. Muitos limites que Deus permite que chegue até a nossa vida são amparos e proteção. Tá certo? A gente acha que, não, porque eu não estou conseguindo, parece que tem uma parede no meio. Muitas vezes isso aí é o cuidado de Deus na minha vida e na tua vida, né? E para o tema desse sermão, a rota da sobrevivência não passa pelo jeitinho. O Brasil está especialista, o Brasil sempre teve a má fama do jeitinho brasileiro, né? Eles falam com isso, isso não é uma gambiarra que se faz num carro. O jeitinho é usado para trapacear. Isso o comércio, a indústria,
Existem práticas hoje, como eu vou te ensinar como ganhar mais com o mesmo tanto, como? Você vai diminuir, vai fazer de conta, né? É aquela pessoa, vou falar com bem, eu sou simples, né? Então eu como cebozão. O pessoal do sul não sabe o que é cebozão. Cebozão é tudo que tiver no armário, no balcão e no chão. Joga dentro do pão, aí da chapa, sobe aquele fumaceiro e a gente né? Então, o cebozão da vida que se come nesse negócio. E o texto de hoje, tá certo, queridos? Ele vai nos nortear a respeito do cuidado de Deus. Como eu falei, a leitura está em Gênesis, no capítulo 26. Diz, Isaac muda-se para Gerar. Fala de mudança, né? Fala de um ambiente e que houve uma mudança de ambiente. E essas mudanças que ocorrem na nossa vida vêm em função das nossas necessidades. Nós temos necessidade. E a fome é o maior motor de mudança que pode. Por que há êxodo do Nordeste para o Norte? Eu já fui, quando novo, para o Sul, para o Sudeste, para outros países. É porque temos necessidade que muitas vezes não é alcançada naquele lugar, né? Então, Isaac sobreveio a fome, a terra, além da primeira. Então, já são coisas periódicas, né? As alternâncias, os tempos são assim, não existe aquela mesma, só no céu, né? Como havia ocorrido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gerar é uma cidade. Eu não vou fazer toda a leitura, porque o capítulo 26, e eu estou pensando em pregar até o versículo 12, tá certo? Mas eu vou narrar para você. E o Senhor apareceu e lhe disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. É conselho difícil de se atender, tá certo? Habita, não vá para o Egito. Não vá para onde todo mundo está indo. Não vá para o brilho, para o encanto, para as apresentações, para os adornos. Não estou pregando aqui doutrina nenhuma, não é isso. Entendeu? Eu sou livre, você é livre e todos nós temos a moderação, o bom senso. Eu estou falando do Egito aqui, simbolizando os oferecimentos desse universo de pecado, tá certo? De mal, entendeu? Aqui não é uma questão de pecadinho, de coisa. O Egito aqui simboliza lugar de escravidão e morte, tá certo? E, claro, não há nenhuma relação com o país de hoje, eu não conheço o Egito, então, quando a gente fala aqui, está registrado porque Deus queria trazer uma mensagem a respeito de, tá bom? Fica vivendo nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas essas terras a ti e aos que descenderes de ti. As nossas ações refletem no porvir. A gente está vivendo num mundo tão imediatista que parece que não se pensa mais em legal. A minha geração, a gente queria arranjar uma mulher que aceitasse a gente, fosse uma pessoa bacana, né? E se Deus abençoasse muito, fosse bonita. Eu tive essa sorte, né? Mas e queria ter filhos. Hoje é quase um crime você falar esse tipo de coisa, né? Essa família modelo patriarcal. Parece que essas pessoas que são contra a família nasceram de uma chocadeira, parece que não tiveram família, né? Ou então tiveram uma família muito difícil e carregam dentro de si um conceito, uma imagem deturpada, tá certo? Então, a nossa obediência, eu estava falando, eu sou pastor e pastor de pastores, né? Como superintendente, eu represento o bispo e entro em contato direto com os pastores que estão no campo, na minha responsabilidade. E eu falando com um obreiro lá, eu disse que ele falando da luta do meu filho. Eu tenho 25 anos, 26. A luta, a obra é assim mesmo, entendeu? O diferencial é que Deus cuida da gente. Aí eu disse para a pessoa lá, eu digo, olha, fulano de tal,
A questão não é nem o que Deus está cuidando de você agora. A questão é do que Deus vai cuidar do teu filho, do teu neto, do teu bisneto. E isso está na palavra de Deus, que Salomão estava dando muito problema, dando muita dor de cabeça. Deus chegou lá e disse: olha, Salomão, eu vou lhe abençoar por causa do seu pai. O pai dele tinha morrido. O pai dele era Davi. Tinha morrido. Mas a obediência e o agradar-se, agrada do Senhor e ele satisfará o desejo do Senhor. Então, Davi era um homem que se agradava de Deus. Tinha luta? Tinha. Hoje, de tarde mesmo, eu estava pregando a respeito de Davi. Não tem tempo bom, não. Era tipo luta jiu-jitsu, né? Tempo ruim o tempo todo. Mas Davi se agradava de Deus. Passou-se geração e Deus chegou para Salomão, o homem mais sábio da terra, naquela ocasião. Penso hoje, não sei se Hopkins, né, se teria essa. Ele era polivalente, uma sabedoria polivalente. Ele sabia arquitetura, álgebra, português, filosofia, ciências ocultas. O homem sabia tudo, o Salomão, né? E Deus chegou e disse: olha, eu vou lhe abençoar por causa do Davi, teu pai. Entendeu? Então, o nosso agradar-se de Deus e estar dentro do perímetro da bênção de Deus vai refletir na tua descendência. Tá certo? Em todos os tempos. Para agora, para o amanhã, para daqui a 10 anos, 100 anos. Só que esses conceitos imediatistas, né, dessas pessoas, eu não sei nem onde é que eles se formam, né? Porque eu estudei na faculdade, em algumas faculdades que eu fiz. Na verdade, eu estudei em universidade, faculdade que eu digo pelos cursos, né? Onde eu estudei, tudo foi universidade. E tinha os estudos de sociologia, de filosofia, mas o que está hoje sendo divulgado é uma compreensão que transpassou aquilo que a gente passou na faculdade, né? Querem destruir o amor a Deus, o temor a Deus, a estrutura familiar, etc. Né? Então, esse texto aqui, eu li o 26, o 1, 2, e é um texto que eu queria tratar até o 12, mas eu aconselho depois você ler. É bom você conhecer as histórias da palavra de Deus, porque você usa como espelho para a sua vida. Por consequência, Deus vai agir com a mesma graça e bondade que aconteceu na vida dessas pessoas, tá certo? É assim que a palavra de Deus funciona. E Isaac, o 12, semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O texto inicia Deus dizendo: olha, está havendo uma fome na terra. Então, a nossa dor, a nossa dificuldade, uma enfermidade que a pessoa tenha, uma situação familiar, no casamento, com o filho, com o marido, com a esposa, com os pais. Eu cuidei de pai, não é fácil, não. Se você acha difícil cuidar de filho, quando você for cuidar dos pais, você vai ver que não é fácil, não, viu? Quando eu estava fazendo um curso, doutora Ana P. Freeman, uma das maiores autoridades do Brasil. Eu não sei se ela já foi para a Glória, mas o filho dela eu sei que tem ainda um mega instituto lá em São Paulo, e eu estava fazendo um curso com ela. Eu disse: minha tese de mestrado ou doutorado vai ser nesse ambiente de cuidar da mãe, né? E eu fazia isso, fiz até o último dia que minha mãe viveu, mas não é fácil não, porque é uma pessoa que tem autoridade, tem a natureza dele lá, e querendo ou não, dá uma preocupação, né? Digamos assim, né? E o texto diz que Deus falou para ele, disse: olha, está todo mundo migrando numa direção. Deus não disse que eles iam ser amaldiçoados se fosse para o Egito. Não, não. Deus disse: se você ficar no canto da obediência que eu estou dizendo a você, você vai ser abençoado de forma 100 vezes mais. Deus não está dizendo que eu vou trazer as coisas do Egito para cá, eu vou usar o método do Egito, eu vou fazer uma transposição do rio Nilo para cá e vai haver água. Não, Deus não disse isso. Ele disse: se você obedecer no canto aonde você está, que eu disser para você ficar, eu vou te abençoar de uma forma. Ele não está dizendo nem que os vizinhos vão ser abençoados. Ele não disse que o vizinho da frente, ele não disse que o vizinho da trás, ele não disse que nem o rei daquela terra ia ser abençoado. De fato, não foi, não. Entendeu?
os soldados, os reis, os governadores, ninguém. Mas Deus disse, se você. Então Deus ele não é de acepção, mas Deus é de identidade, tá bom? E quando é que isso faz efeito na minha vida? A partir do momento que você toma conhecimento. A quem mais é dado, a mais é cobrado. Se eu estou comunicando isso a você, se você não toma posse disso, é uma decisão pessoal que você faz, tá certo? Mas Deus recomenda e oferece, né? Então eu estava vendo uma crise recorrente. Ele está dizendo, houve uma fome do mesmo jeito que houve uma fome no tempo de Abraão, né? E sempre que tinha essas fomes, criava êxodo, criava migração, porque a fome move desde os tempos primários, né? Se você quer usar os primórdios do tempo da caverna, o homem sempre foi nômade enquanto estava na caça. Quando eles passaram a ser colhedores, aí ia plantar, aí começaram a se fixar nas suas terras, né? Estou falando de acordo com a arqueologia, a antropologia e as guias da vida, né? Mas um fator que sempre moveu a humanidade, o ser humano, é a fome. Os animais na natureza migram. Migram por quê? Eu estou no Nordeste, tá certo? E tem uma ave que nordestinos, é um tipo de pomba, pequenininha. O nordestino chama aqui de arribaçã. A pronúncia é esquisita, mas é o jeito que a gente aprendeu aqui. Quando a época dela, vira nuvem. É uma ave maravilhosa, ela deve ter a função dela na caatinga e tal, mas é proibido a caça. No Nordeste é proibido caçar ela. E essa ave sai da África e vem para cá. Eu tive em Acari, fui numa das serras mais altas. Demorei uma eternidade para subir aquela serra. E lá tem os andoriões, que vêm da África. É um tipo de ave que ele não pousa. Se ele pousar, ele não decola pelo peso dele. A estrutura de asa dele, ele tem sempre que largar. Tipo de penhasco. Grandão, o barulho que eles fazem quando está chegando é como um barulho de um Hércules, um motor de um avião, o ruído. Então, a fome move. E o ser humano também atende esse movimento, né? Tá estável, tá com crise, a vida foi sacudida, a tendência é a pessoa migrar, às vezes com tristeza, às vezes, mas muda, né? E quando essas coisas acontecem, nós ligamos o modo resolver. Homem, eu sei que hoje, aí fica até difícil falar hoje em dia, devido a esse discurso do politicamente correto, mas eu não tive pai. Então eu tenho um exemplo da minha mãe que resolvia tudo. Era o famoso pau para toda obra, entendeu? Ela disse, eu e você, e o que der, nós dois. Então, mas tá na natureza do homem o prover. O homem é um provedor. O homem, tá certo? O homem tem caba safado, como a gente diz aqui no Nordeste, tem diversos tipos de seres que nascem mas o homem, ele é um ser provedor, cuidador. O homem, ele tá dentro dele esse desejo de cuidar. Um homem recebe o dinheiro, pronto, eu recebi meu 13º. Aí mandei ajeitar o carro da minha esposa, comprei uns negócios para os meninos, comprei não sei o quê. E eu fui olhar, estava liso. Por quê? Porque a alegria da gente é prover na vida da família que está. E esse discurso politicamente correto acaba com minha alma, sabe? Porque não entende isso. Está na nossa natureza cuidar, tá bom? Então, quando a coisa arrocha, o homem ele vai dar o grito, ele vai procurar. A mulher também. Mas eu estou fazendo menção aqui, nesse caso de Isaac, então é a figura masculina. Tá bom? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu não tive pai. Pronto. Então, eu tenho um exemplo da minha mãe, uma guerreira. A gente procura resolver. E como somos uma pessoa lógica e gostamos da consistência do que parece razão, do que parece acertado, né? Nós buscamos o apelo natural. Nosso primeiro recurso é buscar o apelo natural. Seja na saúde, estou precisando de dinheiro, vai pedir emprestado, vai tentar fazer um bico, vai não sei o quê. Os recursos sobrenaturais estão disponíveis, mas parece que a gente só deixa para buscá-los quando não achamos mais nenhuma
tá certo? Quando a gente eu não consigo mais pensar nada, eu já tentei de tudo, né? Quando fala eu já tentei de tudo, eu me lembrei de eu não me lembro onde é que eu vi isso, se foi nos Estados Unidos, que um pai chegou e mandou um filho arrancar um toco. Aí vão mudando, os ditados vão mudando, né? Com o tempo. Mas quando eu aprendi isso há muitos anos atrás, um toco estava dentro de um charco, podia ser na Flórida, um toco estava dentro de um charco, lá, uma lama, e o pai disse, vai lá e arranca aquilo ali, e o filho foi lá e se esforçou bastante. Primeiro escorregava, quando ele tentava levantar o lado, era pesado, escorregava, saltava da mão, o bicho não dava para rolar, não dava para levantar. Se ele entrasse por debaixo, machucava ele se impressou um bocado de vezes, ele voltou no pai e disse, pai, não deu não tem como tirar não, eu já tentei de tudo. O pai disse, você tentou tudo? Ele disse, tudo. Ele disse, você rapidinho me ajuda? E o filho disse, não. Ele disse, tô aqui, né? Claro, aí você poder. E que pai é esse que não tem espontaneidade? Eu estou te passando um ensino. Eu estou te passando uma nova compreensão de vida. Larga essa mentalidade socialista de politicamente correto, de repetir esses jargões que estão. Eu estou te falando que Deus, tá certo? Não tem que se ajoelhar para você. Foi ele que te criou, foi ele que criou o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, sua família. Foi ele que criou o ar que você respira. Foi ele que criou uma coisa chamada saúde. Foi ele que criou algo que se chama vida e soprou dentro de você. Foi ele que fez o chão e fez o céu em cima do chão. Foi ele que fez a chuva, o ar, a água, o mar, os animais, as plantas, toda a terra, as estrelas. Ele deu nome a cada estrela. Ele impulsionou a rotação de todas as coisas. Ele impulsionou a rotação do sangue do teu coração para andar em um sentido. Você não conhece. Eu conheço. Eu tenho formação na área de saúde, eu acho que eu fiz muitos cursos, né? E foi um dos primeiros que eu fiz na minha vida. Então tem gente que tem o coração do lado direito, mas não bate assim. É o sentido, já prestou atenção nisso? As diretrizes. Então, o teu político correto, eu não estou ofendendo ninguém, mas o politicamente correto que está sendo ensinado hoje é como se estivesse subjugando, colocando Deus na estatura da gente. Ele é Deus, ele criou, ele faz. E nós recorremos a ele. Tá certo? O ensino aqui é recorrer a ele. Ah, mas Deus vai querer tal coisa para o teu bem. Deus não pede nada a gente para ele ser mais Deus, para ele ter mais poder, para ele ter mais riqueza, para ele ter mais autoridade. Não, Deus não precisa de absolutamente nada. O que ele pedir para a gente fazer é para o meu bem e para o teu bem. Ele fica na terra e eu vou te abençoar. Ó, não é fica na terra que eu estou te castigando e todo mundo vai brilhar no Egito. Não, ele fica na terra, fica no lugar que eu estou dizendo para você ficar, que eu vou te abençoar de uma maneira extraordinária, a ponto de impressionar o Egito, por sinal, tá certo? Então, o Egito, todo mundo é bonito no Egito. Quando você vê as pinturas do Egito, só não é bonito quando tira aquelas maquiagens, né? Eu sou um estudioso, né? E tenho alguns diplomas para me garantir isso. Era duro, era duro. Para você fazer perder um dente, então eles furavam o outro dente e o outro dente botavam arame. Não havia uma coisa chamada anestesia, tempos duros. Tá? Parecia bonito, mas a um preço muito. Todo mundo pintado, todo mundo esbelto, todo mundo com aquela mitra na cabeça bonita, e colares bonitos, e joias, né? O luxo, a abundância. E isso encanta Isaac. Num momento, Isaac disse: rapaz, eu estou pensando de ir para o Egito. É por quê? Porque Deus sonda o coração. Às vezes você se depara, tá o pastor Marconi, ou pode ser qualquer um dos pastores que eu admiro, pregando, e você se depara com aquilo, é porque Deus escutou seu coração e ele está tentando te orientar, te mostrar: olha, eu tenho algo melhor para a sua vida. Tá certo? Então, no coração dele, ele desejou: rapaz, eu vou para o Egito. Vou para o Egito. Porque lá todo mundo está bonito, lá no Egito tem o Rio Nilo, entendeu? O Rio Nilo, ele era quase um calendário.
ele garantia encher, secar, a parte que secava virava uma várzea, dava para plantar, e você podia ter uma produção certa, e então tudo lá estava funcionando, que era uma. Aparentemente, tá certo? Aparentemente tudo estava. Então a lógica que veio na cabeça de Isaac disse: rapaz, eu vou, pela minha visão aqui, eu vou para o Egito, porque aqui está havendo uma seca. Aqui é onde? Na terra. Então, no Egito tinha seca também. Houve seca na terra. Não estava chovendo. Então, o Egito, por quê? Porque nas pradarias lá na beira do rio tinha as enchentes e as plantações, tinha as folhas verdes, encantava, né? Aquilo. Então, a lógica, né? Mas só que a bênção não estava na lógica. A bênção nem sempre está na lógica. Você não vê que Deus dizendo nunca vá pela lógica, não. Ele está dizendo que sempre vá pelo conselho dele. Se ele disser a sua lógica é boa, muitos homens na palavra de Deus, homens e mulheres, consultavam: Senhor, é bom isso que eu quero fazer? Deus, vá que eu vou fazer sensacional lá, vou fazer tal coisa, e fazia mesmo. Quer dizer, a lógica às vezes entra no. Mas nesse caso específico, Deus está dizendo: você não precisa migrar daqui para lá, porque para ser abençoado e para produzir. Você quer produção, quer ser grande na sua vida, quer ter o retorno que você está buscando, não precisa migrar para lá. Confie em mim, se fie em mim, se agarre em mim, porque eu vou mostrar como aí no lugar que você está, eu consigo te abençoar 10 mil vezes mais e você não vai dar nem essas passadas. Primeiro, que lá no Coisa tinha muita doença, viu? Lá no Egito tinha muita coisa errada e o final era escravidão. Se você não sabe, quem chegava lá, assim, que beleza, tão bonitinho, na outra semana comia, na outra semana era escravo, tá certo? Então, a bênção nem sempre está na lógica, está em obedecer a Deus, tá certo? Então, o que Deus diz pareceu uma barreira, mas às vezes uma barreira é livramento de Deus. Se eu for sair, eu nunca reclamei, saiu, a moto está com o pneu furado, glória a Deus, sei lá. Eu sei o que é que tem na pista. Olha o nordestino falando pista, você não sabe nem o que é pista, né? Quem for fora do Brasil, aí que você não sabe o que está ali, tá certo? Nós não sabemos o que está após a porta, o muro. Deus sabe. Aí porque o carro não sei o quê, porque o carro quebrou, porque a torneira estourou na hora que você sai. São coisas que acontecem, são livramentos de Deus. Tá bom? Às vezes a pessoa insiste naquela coisa, né? Se eu for e o avião. Pronto, eu tava na Carolina do Norte. Aí minha filha chegou e disse: ô pai, essa foi terrível. Comprei as passagens ontem, a empresa faliu. Agora, não faz 2 meses, não. A empresa faliu, a gente ia para Nova York. Eu disse: minha filha, glória a Deus. Eu também, eu só, já idoso, não gosto de ficar andando assim, não. Ela gosta de ficar olhando para as cantas, mas. Aí, não, era para o Washington. Ela queria que eu fosse para o Washington. Eu disse: não, glória a Deus, a gente vai para a Serra, né? Você falou que a gente vai para a Serra. Ela disse: pai, mas eu perdi a passagem. Eu digo: aí não, aí agora já vai ser ao meu lado, agora eu vou orar a Deus. Pai, faliu. O americano tem essas coisas, né? Tudo é lógico, tudo é. Eu digo: eu quero saber, eu quero saber que Deus é Senhor, aqui em Washington, sei lá onde for. Quer dizer, a companhia de aviação faliu, tá certo? Tem companhia grandíssima, a American Airlines, é mais difícil de falir, né? Mas essas menores, e na América tem muitas companhias dessas menores, e os preços. Aí aqui subsistir, compra os aviões da outra e vida que segue, né? Disse: pai, não vai devolver, não, porque eu paguei já. Aí eu disse: não, vou orar e Deus vai abençoar. Aí, quando foi no outro dia de manhã, eu disse: filho, você já ligou para a empresa? Pai, tá mó tumulto para ligar lá, deve ser aquele milhão de pessoas ligando, uma companhia a nível do país, né, nos Estados Unidos, devia ser muita gente ligando desesperada, né, quem estava com viagem, às vezes o cara está como é que se diz? Num transbordo, não, numa ligação, no aeroporto, para ir para. Me faltou o nome agora, com a conexão. Aí ela disse: pai, eu digo: mas ligue. Ela ligou e atenderam. Aí disseram: estamos analisando não sei o que, eu digo: agora ligue para o cartão.
Aí, quando ela ligou para o cartão disse, realmente o seu pagamento entrou, mas foi no momento que foi declarada a falência, então a companhia do cartão reteve e a gente vai devolver teu pagamento. Olha aí como é cuidado de Deus, tá certo? O cuidado de Deus faz diferença. E eu tenho falado isso para ela a vida inteira. Né? Quando ela chegou lá e, pai, porque agora eu quero trabalhar em estado tal, aí eu não vou morar, pai. Minha filha, que Deus vai abençoar. Não, pai, porque a lei é muito difícil, vai gastar 40 mil. Eu não gastei 10 centavos. Primeiro que eu não tenho 40 mil dólares, entendeu? Gastei 10 centavos e ela conseguiu tudo que tinha. E eu não conhecia ninguém lá. Hoje eu conheço algumas pessoas, mas não conhecia porque Deus, ele é Senhor de todos os corações. Querendo Deus, e eu imagino, em nome de Jesus, que Ele queira abençoar a sua vida, Ele vai usar. Sempre foi assim na palavra de Deus, tá certo? Ele usa o céu, ele usa a rocha, ele usa o menino com cesto de pão, ele usa o barco emprestado, ele usa o que quiser usar, porque ele é Senhor de todas as coisas, tá certo? Então, o Isaac sentiu no coração o desejo do jeitinho brasileiro, né? Isaac aqui tinha um jeitinho brasileiro. Eu quero ir para o Egito, porque eu vou dar meu jeitinho lá. E Deus diz: fique na terra que eu vou mostrar a você. Primeiro, Deus não deixa ninguém no escuro. Deus não deixa ninguém em dúvida, tá certo? Eu uma vez nem duas, eu estava numa igreja essa semana e eu viajei para o interior e quando eu cheguei não deu tempo de trocar de roupa, com a bolsa nas costas ainda, com uma calça esporte, com camiseta e tudo, e quando eu me ajoelhei, aí orando, fiquei sentado, Deus tocou no meu coração e me chamaram para fazer a oração inicial. Pastor Marconi está quietinho ali, ele está assim, porque não está com a roupa, ele não gosta, porque está assim e tal. Aí fizeram aquele agrado, eu sei, fiz a oração. E quando estava perto de terminar, estava cheio de pastores. E eu voltei, porque eu já não gosto de ostentação, de exibição. Eu sou uma pessoa tranquila. Aí me sentei de novo lá no meio da nau da igreja, no meio do povo. E Deus falou: não, você é quem vai dar a bênção apostólica. Aí eu já separei que eu gosto antes de impetrar a bênção apostólica, cantar um pedacinho de um hino, né? Um hino espiritual, desses mais antigos. Já separei aqui, baixei a cabeça e fiquei, mas só foi porque Deus não deixa ninguém no escuro. Então, ele diz: fique na terra que eu vou lhe mostrar. Deus vai te mostrar a estratégia. Na área que você viver, tá certo? E como eu digo, como eu vi muitos anos pastoreando, então, muitas vezes a pessoa, pastor, músicos, uma área de música, uma área de gastronomia, rapaz, confia em Deus, tá certo? Confia em Deus. Essa semana eu estava, nesses dias que eu viajei na academia, que eu conheço um pessoal não faço jiu-jitsu, meus filhos fazem, mas eu fui numa academia muito famosa lá na Carolina do Norte, e o cara, não sei o quê, sou amigo de fulano, eu, é na minha cidade, assim. Ele disse: rapaz, eu estava lá e Deus falou, e me deu a estratégia certa, e a gente estava, eu e minha mulher, conheci a esposa dele, me tratou assim, o pessoal da academia, todo mundo, aquela ruma de gente rica, tinha um cara lá extremamente rico, até ele ficou assim, disse: como é que é esse velho que tá todo mundo dando atenção a esse velho, né? Ele disse: rapaz, Deus estava em Minas Gerais, Deus falou e cumpriu, entendeu? O lugar que Deus está não quer dizer que você não possa mudar para outro lugar. Pode mudar para outro lugar, mas guardado dentro da vontade de Deus. Então, fica no lugar que eu te mostrarei. Tá bom? Deus não é de reclusão. Você está trancado, não sai daqui. Quem quer trancar é o diabo. E quem quebra a porta e despedaça a cadeia é Jesus Cristo, tá certo? Então, a crise, quando vem na nossa vida, ela é real. A gente vê. E Deus é invisível, mas é real também. O poder de Deus também é invisível, mas é real também, né? E a crise nos desespera porque ela está no tempo presente. E a solução de Deus está no momento futuro. Olha, se a crise está instalada, Deus não, ele age no passado da gente, mas a solução está no amanhã, né? Daqui a 20 minutos, 5 minutos, daqui a 3 minutos, daqui a 30 segundos, chega Jesus e ele chega mesmo, entendeu? E como a gente é imediatista, a gente não quer resposta, a gente quer ter domínio da resposta.
Você não quer só a solução, você quer ter domínio da solução. Como é Deus? Me explica aí, para ver se eu aprovo esse jeito que você está dizendo e tal, né? E a opção de ir para o Egito é aquela mentalidade primitiva. É melhor uma escravidão conhecida do que um andar desconhecido, né? Então eu preferia estar no Egito. Eu vou para o Egito, que lá pelo menos não vou passar fome, mas vai ser escravo. Tá certo? Então, preferia a escravidão do que confiar na promessa. Ser guiado por fé é isso. Eu creio que tudo é por força de trabalho. Deus vai dando dom a gente, vai dando talento, vai nos diferenciando na área que a gente faz. Então, exige o esforço. Eu nunca recebi nada de... Tudo na minha vida foi com luta. Eu trabalhei desde os 14 anos, querido. Eu trabalho desde 1977. Eu acho que nem seu pai e sua mãe tinham nascido nessa época. Eu trabalho há muitos anos, entendeu? Então eu sei o valor de cada coisa. Eu trabalhei na floresta, trabalhei no oceano, trabalhei... E depois entrei no Serviço Público Federal e fiquei 36 anos. Mas na área que você tiver, tá certo? Na área que você tiver. Trabalhando onde você tiver, que Deus vai te abençoar. Nesse caso de Isaac, era plantando, tá certo? Naqueles tempos antigos, o que havia? Ou você criava gado, gado incluía carneiro, camelo, burro, essas coisas. Ou plantando, tá certo? Ou as duas coisas, né? E o inimigo ele fica usando essas dificuldades que vêm na terra para gerar ansiedade e medo. Por quê? Porque isso consome a nossa energia. A gente não quer despreender energia para gastar 15 minutos conversando com o Papai do Céu, perguntando a Jesus, tá certo? A gente nem comunica a Deus as coisas, né? Vai dizer no caminho. Não é nem mais consultar, é que não se nem comunica a Deus. Deus, me ajuda, Jesus, entendeu? Antigamente era tão recorrente, pastor. Claro, hoje eu moro no interior, talvez eu veja isso com mais frequência, mas antigamente dizia, pastor, o fulano mandou pedir oração, né? O fulano quer oração, mandou pedir uma visita. Hoje é os recursos, e são recursos que escravizam, né? Recursos que escravizam, que são oferecidos como mágica, né? Olha a solução que chega no Brasil. Qual é a solução do Brasil? Bet. Jogue na Bet e jogue no animalzinho que roda um negocinho assim, que você vai ser feliz. Aí bota 4 pessoas com aquele mesmo cabelo do Egito, a mesma pintura do Egito, o mesmo sorriso do Egito, a mesma beleza do Egito, dizendo, olha só, joguei 2 vezes, já ganhei 804 trilhões de... Olha, você jogue que você vai ser feliz também. Então, soluções do Egito, né? Então, Isaac, ele faz ele tem um diagnóstico que não é só dele, tem um diagnóstico que a própria Bíblia está dizendo. Não, existe uma realidade, existe uma seca, né? Isso causa uma confusão. Para mim, como homem, a insegurança é muito difícil. Você não ter certeza de uma coisa é muito difícil, tá certo? Mas essa incerteza só vai até um limite que Deus coloca clareza no nosso coração. Deus diz, olha, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Tá certo? Eu sou com você, vai dar tudo certo. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, né? Mas aí, lá tem o Nilo, até os calendários estão sendo feitos agora até com Nilo. É tão certo que até os calendários estão sendo feitos pelo Nilo. Aí Deus disse que não precisa, porque o calendário é o tempo de Deus, o Kairos, o tempo de Deus é um tempo diferente. A atmosfera de Deus é diferente. É de lá que provê. Na chuva não cai daqui para lá, entendeu? A chuva é decidida lá e cai de lá para cá, tá bom?